é maravilhoso. E Deus tem feito muitas coisas ao longo dos anos, mas Deus quer fazer coisas novas. E o ano de 2020 é um ano novo, de coisas novas, é um ano extraordinário. Essa década é uma década extraordinária, porque Deus tem nos falado isso. E o tema deste ano é ousadia para fazer o novo e viver o extraordinário de Deus. É o tema para essa década. Ousadia é o tema deste ano. E essa vivência do novo vai ser para toda essa década. Deus quer que nós estejamos avançando. E Ele vai fazer coisas tremendas, cada vez maiores. Mas para isso precisamos ter um adjetivo na nossa vida, que é corajoso, corajosa. E Deus te chama, e Deus diz para você: coragem. Deus te chama, você é corajoso. Deus te chama, você é corajosa. E nesse tema do ano, estamos virando o mês, e nesse mês estaremos trabalhando essa questão da ousadia, que já trabalhamos em janeiro, que é um sinônimo de coragem, para que estejamos recebendo de Deus a coragem para ser santo, para ser santa nessa geração. Deus está nos falando claramente que quer de nós essa postura, essa pegada, esse jeito de encarar a vida, que é coragem para ser santo, coragem para ser santa nessa geração. E houve um homem que adotou essa postura, que é um grande exemplo de coragem, de ser santo na sua geração, e as suas ações reverberam e ecoam de forma cada vez mais crescente por todos os séculos seguintes que ele viveu, e até hoje, e até a eternidade. E esse homem foi Daniel. Então vejamos o exemplo de Daniel, de coragem para ser santo na sua geração. E aprendendo com Daniel, tenhamos nós a mesma postura, sejamos nós corajosos para sermos santos e santas nessa geração. Daniel capítulo 6, de 1 a 28, conta a trajetória de Daniel na cova dos leões. Então, vamos ver Daniel, nosso grande exemplo desta noite. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. Eram como se fossem governadores de províncias. Abaixo deles tinham outros governadores menores, e colocou 3 supervisores sobre eles, que seriam os 3 superministros acima dos sátrapas, que estavam acima dos governadores. Então, esses 3 superministros tinham muito poder, cada um com mais de 40, cada um com cerca de 40 províncias supervisionando os sátrapas, que eram os governadores de província. Assim era o sistema, porque o império tinha conquistado quase o mundo inteiro. Israel era uma das 120 províncias conquistadas pelo império nessa ocasião. E Daniel foi trazido juntamente com os principais nobres e os príncipes, os mais inteligentes e os mais nobres, para estarem na presença do rei e dos sábios de Babilônia. Então Daniel se destacou e foi colocado como um superministro. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas, por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental,
mas nada conseguiram. Não puderam achar falta alguma nele, pois ele era fiel, não era desonesto nem negligente. Finalmente esses homens disseram, de tanto procurarem defeitos não achavam, jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre, a saudação de costume. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, porque o rei era visto como Deus, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o, para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. Assim foram falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nos próximos 30 dias todo aquele que fizesse algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, seria lançado na cova dos leões? O rei respondeu, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei, Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado. E como estava decidido a salvar Daniel até o pôr do sol, fez todo o esforço que pôde para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram, lembra-te, ó rei, que conforme a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito do rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel, que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra e o rei a selou com o seu próprio anel selo e com os anéis dos seus nobres, para que a situação de Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, clamou com voz aflita, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram atirados na cova dos leões, juntamente com as suas mulheres e os seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra, paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que nos domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro o persa. Vamos aplaudir o Senhor pela vida de Daniel, nosso grande exemplo, que teve aquilo que Deus quer de nós, a coragem de ser santo na sua geração. Deus pede para você e para mim, que tenhamos a coragem de assumirmos uma só postura, a postura de santidade nessa geração. E as atitudes de coragem para ser santo nesta geração, que aprendemos com Daniel, são 4. A primeira atitude de coragem
que Daniel teve, que precisamos tomar, é tomar a decisão com convicção de ser santo nesta geração. Veja que Daniel, ele já assumiu essa postura, muito antes de ser algum destaque, quando era apenas um adolescente trazido como um dos príncipes de Israel, filho da nobreza, ele foi trazido à corte do rei, e então quando ele estava lá, ele já se posicionou, veja em Daniel capítulo 1, a partir do verso 8, quando ele estava onde todos queriam estar, depois de meses de cerco, quando não havia nem carne de jumento para se comer, quando não havia água, eles estavam passando muita fome, todos os judeus estavam emagrecidos e fracos, e então os nobres, somente eles são levados à corte do rei, para comer o que todos os cidadãos do império queriam, que era comer o banquete real, a carne, a comida excelente que era servida lá no palácio, a bebida, os melhores vinhos, as melhores bebidas que eram servidas para o rei. Essas iguarias eram dadas a esses sábios, que eram os homens de confiança do rei. E Daniel e os seus 3 amigos, Ananias, Azarias e Misael, estavam ali nessa posição, mas eles sabiam, e Daniel particularmente, que era o líder deles, sabia que se comesse essa comida se tornaria impuro ritualmente, estaria pecando contra Deus, porque a lei de Deus daquela época era uma lei que havia um contexto que não existe hoje, que é a lei cerimonial, os rituais exteriores ligados ao templo, ao culto do Antigo Testamento, que eram sombras que apontavam para Cristo e para a santidade de Deus e para a nossa pecaminosidade e a necessidade de um sacrifício, que quando Jesus veio aboliu essa lei cerimonial, e por isso ele não podia tocar em cadáveres, ele não podia comer carne de porco, não podia ter sexo durante a menstruação, não podia comer camarão, não podia comer carne de porco. Havia muitas coisas que ele não podia comer carnes com sangue, carnes oferecidas aos ídolos, e aquelas carnes eram oferecidas aos ídolos, porque era uma nação idólatra que estava lá, faziam sacrifícios no altar com o nome do próprio rei, porque o próprio rei era considerado uma entidade divina. E Daniel então tem essa primeira atitude com firmeza. Veja Daniel 1:8 e os versículos seguintes, e principalmente o 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro. Na versão antiga, que é ao pé da letra do hebraico, Daniel decidiu não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho em que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar, não comer aquela comida nem aquela bebida dos banquetes da corte do rei. E aí o chefe deles, que estava responsável por eles, concorda, mas fala: olha, peraí, se eu fizer isso, pode ser que o rei veja que vocês estão mais fracos e eu vou ter a cabeça cortada. Então vamos fazer um teste. E aí Daniel falou: tudo bem, dá só água e legumes e deixa que você vai ver como nós vamos ficar mais fortes. E aí depois de 10 dias eles ficaram bem mais fortes, e então o chefe dos eunucos falou: tá bom, pode fazer isso sem as autoridades maiores saberem. Mas Daniel então permaneceu fiel, porque em primeiro lugar ele tomou uma posição, ele assumiu no seu coração um propósito para o seu estilo de vida: eu quero ser santo. E é isso que Deus espera de nós, que assumamos essa postura, esse propósito imediatamente. Eu quero ser santo. Quem quer ser santo aí? Quem quer ser santa? Amém? Então assuma esse propósito.
Deus está nos pedindo a coragem para assumir uma vida de santidade diante de uma geração corrupta, mais corrupta que já viveu na face da terra. Sodoma e Gomorra é fichinha perto do que nós temos hoje aqui no mundo. Por isso, então, precisamos tomar essa postura que Daniel tomou. Ele e os seus amigos tomaram a decisão, porque fizeram propósito no coração, decidiram: eu quero ser santo, eu vou viver uma vida santa, eu vou viver uma vida dedicada a Deus, eu vou escrever uma história através da minha vida, porque eu vou separar a minha vida para ser consagrada a Deus, eu vou deixar que Deus me use nessa geração, eu vou deixar que a minha vida seja consumida no altar de Deus, como uma oferta viva, como Paulo diz: rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que ofereceis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Não se moldem ao padrão desse mundo, Romanos 12, 1 e 2, mas sejam transformados pela renovação da sua mente, para que experimentem a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as suas vidas. Amém? Então veja lá Romanos 12, 1 e 2, passo 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para aquele que já tomou essa decisão, porque ser santo é uma delícia, ser santa é uma delícia, viver em santidade é um gozo infinito, é um gozo indizível, indescritível e inacessível para todas as coisas deste mundo, que são lixo e imundície comparadas às coisas deliciosas e maravilhosas que nós experimentamos da parte de Deus, quando decidimos viver em santidade. Deus nos chama para termos a coragem de viver uma vida santa, uma vida dedicada ao Senhor, santo que é separado, santo que é consagrado, santo que é deixado para uma finalidade exclusiva, santo que é dedicar, que é oferecer exclusivamente para Deus a sua vida, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, o seu ser, o seu respirar, as suas obras, a sua mente, os seus pensamentos, as suas palavras, o seu espírito, a sua adoração, o seu consciente, o seu inconsciente, o seu despertar, o seu dormir, é na vigília, é no sono, é 24 horas decidido a estar na presença de Deus e fazer a sua vontade. Assim, Daniel tomou a sua decisão no seu coração de ser santo. E assim você e eu também estamos tomando essa decisão, já que estamos concordando com a palavra de Deus e com o Espírito Santo. Amém? Por isso, vire para a direita e para a esquerda e diga: você é o santo de Deus, você é a santa de Deus nessa geração. Amém? Aplauda o Senhor pela vida desse santo, dessa santa que está ao seu lado aí. Aleluias. Você é o santo, a santa de Deus nessa geração. E assim foi com Daniel, que fez a escolha certa. Não escolheu amar o mundo e nem o que o mundo tinha a oferecer, porque a Bíblia é clara em 1 João capítulo 2, 15 a 17, os irmãos conhecem muito bem: não amem o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. E o mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. E depois de partir dessa vida, as suas obras ainda falam. Nós estamos aqui
E o mundo todo foi abençoado porque Daniel tomou essa decisão. Porque ele, tomando essa decisão e sendo um santo de Deus na sua geração, escreveu uma história e trouxe, através do seu jejum e oração de 21 dias, a libertação do povo de Israel que estava escravo, para que eles fossem liberados de volta para Jerusalém, e a nação judaica não fosse destruída, e o Salvador que veio dos judeus, Jesus Cristo, pudesse vir. Por isso Daniel ainda abençoa todas as gerações por toda a eternidade, através da sua coragem de ser santo. Aplauda o Senhor, aleluia, porque você também está sendo chamado para escrever essa história, para fazer a diferença nessa geração. E para isso, precisamos ter a segunda atitude de coragem, que é continuar buscando o poder de Deus para ser santo, mesmo em face da dificuldade, mesmo quando parece impossível. E você não aguenta, e é mesmo impossível, eu não aguento, você não aguenta, na nossa força. E a Bíblia ensina isso em Romanos 8:8, os que estão na carne, na força humana, não conseguem agradar a Deus, mas aqueles que estão no Espírito, sim, são os verdadeiros adoradores que adoram ao Pai em espírito e verdade e o agradam. E Deus nos chama para buscar mais a Deus nessa segunda atitude, porque as situações ficarão complicadas. Quando as águas são profundas, não dá mais pé, não dá para sair do barco e levantar o barquinho e fazer o reparo, não dá para dar jeitinho, não dá para sair a pé, não dá para sair a nado, você está em alto mar, está na tempestade, e não é mais com você, é com Deus, e por isso que precisamos do poder de Deus, para continuar vivendo em santidade, porque as tentações virão, e as dificuldades virão, e então precisamos nos fortalecer antes que o dia mau nos pegue desprevenido. Paulo nos orienta na batalha espiritual em Efésios 6, de 10 a 13, para nos revestirmos do poder de Deus e de toda a sua armadura, para que tenhamos entendimento que não estamos lutando contra sistemas, contra ideias, contra pessoas ou instituições, mas estamos lidando e lutando contra principados e poderes espirituais nos lugares celestiais, para que não sejamos pegos desprevenidos, quando o inimigo vem no contra-ataque, como diz Efésios 6, 13, e para que possais resistir ao maligno no dia mau, e depois de ter feito tudo, permanecerem firmes, amém? Por isso vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau, e permanecerem inabaláveis depois de terem feito tudo. O dia mau estava chegando para Daniel, o dia mau pode estar chegando para mim, pode estar chegando para você. Aí o dia mau estava chegando para Daniel, e ele sabia que não seria fácil. Ele ouviu o edito do rei, e ele não ia trair a Deus, ele não ia adorar o rei, ele não ia se dobrar, ele iria continuar adorando a Deus. Então a coisa estava complicada, e aí então ele decide buscar mais a Deus, porque ele sabia que não era na força dele, era na força de Deus. E então, veja a atitude dele em Daniel 6, 10 e 11. A atitude de coragem de continuar buscando a Deus, para que Ele dê o poder para você continuar vivendo em santidade. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado e o dia mau chegou para ele, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus, como costumava fazer. Ele chegou como escravo e agora era um dos 3 superministros. Ele só tinha motivo para agradecer. Centenas de governadores e homens ali da política querendo puxar o tapete dele, ninguém conhecia. O rei queria pôr ele sobre todo o império, e ele só agradecia. Mas a situação mudou. O dia mau chegou para ele. Bênção, 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 vitória, vitória, vitória. De repente veio no contrapé algo que estava além da força dele.
Porque o diabo é assim, ele é sujo. Quando você pensa que está tudo indo muito bem, ele vem por trás. Ele é traidor, ele é estrategista. Ele sabe que não pode vir no poder para enfrentar a igreja no poder. Então ele tenta causar divisões, ele tenta te desanimar. Então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus. A oração de Daniel mudou, porque ele estava na tribulação, ele estava no dia mau, ele estava tendo dificuldades, ele estava tentado, ele estava sendo provado, e ele estava sendo atacado espiritualmente, para que ele morresse, para que aquele testemunho fiel, para que aquele homem de Deus, para que aquele santo corajoso naquela geração, parasse de dar trabalho para o inimigo. E então ele busca mais a Deus, e Deus então o fortalece, para que ele continuasse a prova, e ele é lançado na cova dos leões, e que o que ele temia aconteceu, e ele orou pedindo ajuda a Deus, mas aparentemente o pior aconteceu, mas ele não chegou desprevenido naquela situação. Ele não foi pego de surpresa, ele não foi pego de calça curta, ele foi pego ali, realmente preparado espiritualmente, revestido da armadura de Deus. E quando ele foi lançado, ele estava tranquilo, porque ele sabia que o anjo do Senhor estava com ele. Porque o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. O bom pastor nunca nos abandona. O bom pastor diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará na escuridão, mas terá a luz da vida eterna. Ele é aquele que, ainda que estejamos no vale da sombra da morte, a sua vara e o seu cajado nos consolam. Ele está conosco. Ele que é aquele que disse: todo poder me é dado no céu e na terra. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu tenho mandado para vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o final dos tempos. Aleluia, aplauda o Senhor. Porque mesmo na prova, mesmo no dia mau, mesmo na cova dos leões, mesmo na adversidade, o Senhor está com você. Mas ele tinha que ter uma outra atitude. Ele tinha se fortalecido para conseguir ter a terceira atitude, que não é fácil, que é onde a maioria de nós falhamos. A terceira atitude é obedecer a Deus em meio às pressões do mundo. É aí que a maioria cai, porque não está se fortalecendo o suficiente no espírito para vencer as tentações do mundo espiritual, que nós só conseguimos vencer na direção, na sabedoria, na capacitação do Espírito Santo, porque nós somos fracos. Eu me lembro uma situação de fraqueza minha, em que eu estava muito fraco, e eu não queria pecar, era novo convertido, solteiro, 22 anos me converti, tinha feito 23, e estava fazendo um curso de francês, e havia muitas mulheres na classe, e tinha uma mulher muito bonita que ficava dando em cima de mim, e eu, aquela vida de solteiro, novo convertido, não queria nem conversa com ela, e ela vinha e eu saía, mas ela era insistente, então ela chegou e foi atrás de mim na rua, e ela veio e começou a me assediar, e eu estava ficando fraco, e eu falei: Deus, eu não vou aguentar, e de repente tinha um ônibus, eu pulei para dentro do ônibus, e ela ficou olhando assim, eu nem sabia para onde o ônibus estava indo. Aí depois tive que andar uns 4 quilômetros a pé para voltar onde eu tinha que estar, mas foi o livramento. Aí naquela noite eu estava nessa atitude de buscar o poder do Espírito Santo para não pecar. Deus, eu não aguento mais, Senhor, eu vou desistir desse curso, porque eu prefiro não aprender francês do que pecar. Então, se o Senhor tem esse curso de francês na minha vida, então que essa loira não apareça mais lá. Se amanhã eu for, eu não vou mais. E aí orei, e no dia seguinte
Sentei do lado de um rapaz ali, chegou uma outra aluna, eu falei, senta aqui, para a loira não sentar do meu lado. E aí eu com medo, e de repente, deu a hora, começou, nada da loira, ela chegava meio atrasadinha, eu falei, não sei. Deu o intervalo, ela não chegou, a segunda aula ela não chegou, deu o dia seguinte ela não chegou, a semana seguinte ela não chegou, o outro semestre ela não chegou até hoje lá. Aplauda o Senhor, porque Ele é bom. Ele é bom. Que a Bíblia diz que nós não somos tentados acima das nossas forças. Eu era um jovem, fraco, novo convertido ali, e não iria suportar aquela situação mais tempo, já estava no meu limite. E então Deus tirou, mas eu precisei buscar a Deus. Se eu ficasse só, que bênção, né? Escapei do ônibus, né? Bateu na trave, e não fizesse nada, ela estaria lá no dia seguinte, no outro dia, e mais cedo ou mais tarde eu iria cair, porque eu não estaria revestido do poder do Espírito Santo. Então é preciso tomar a atitude de santidade, se revestir do poder do Espírito Santo e se posicionar em obediência, sendo fortalecido por Deus para vencer todas as situações que o inimigo vem, e o inimigo é sujo, ele vem no contra-ataque. Davi era um homem segundo o coração de Deus, Davi era um homem valente, ele tinha coragem de ser santo, ele tinha coragem de ser obediente, ele fazia coisas que ninguém fez na história com o pequeno conhecimento de Deus que ele tinha. Ele não tinha o Novo Testamento, não tinha os profetas, ele tinha só a lei de Moisés, ele não era um sacerdote, ele era da tribo de Judá, ele não foi estudante aos pés dos mestres, ele foi pastor de ovelhas, desprezado e lançado para cuidar das ovelhas do seu pai como filho caçula. Ele não teve oportunidades para ter muito conhecimento, mas o pouco conhecimento que ele tinha, ele exercia, ia buscando e adorando a Deus, e ficou aos pés de sacerdotes de Deus que o ensinaram, e ele estava aprendendo a obediência. E ele tinha um coração grande, quando ele soube que Keila, uma cidade amada que ele conhecia, líderes lá, tinha sido atacada, ele foi lá e livrou Keila com seu exército de 600 homens. Mas o inimigo é sujo, e 3 dias Davi ficou combatendo lá Keila, e conseguiu livrar Keila, e em Keila ele foi aclamado, mas ele voltou para o seu acampamento com os seus 600 homens. Quem eram os 600 homens de Davi? Eram os homens que ele conseguiu arrebanhar quando estava fugindo de Saul e se escondeu na grande caverna de Adulão. Então ele se escondeu na caverna de Adulão, e lá iam ficar escondidos os que estavam jurados de morte, que estavam com a cabeça a prêmio, os bandidos, aqueles que estavam fugidos, aqueles que estavam com dívidas, aqueles que estavam com situações horríveis, muitos por defeitos sérios de caráter, sem dúvida. E esses então foram o exército de Davi, os seus 600 homens. Quando eles voltaram, os amalequitas tinham feito uma incursão e invadido a vila de Davi, e queimaram tudo a fogo, e fazia 3 dias que tinham partido, levando prisioneiras todas as mulheres, e levando prisioneiros todos os filhos de Davi, e dos 600 guerreiros dele. E no meio daquela massa, alguns muito bravos, todos furiosos e desesperados, os fiéis decepcionados, e alguns não tão fiéis, já se mancomunaram
e já estavam pegando pedras e já estavam prontos para apedrejar Davi até a morte, de ódio, ou culpando, como tudo acontece. A culpa é do líder, foi Davi, que não tinha nada de levar a gente para livrar Keila. Quem é Keila? Não tenho ninguém lá. Livramos a cidade de Keila, e agora nossos filhos, nossas mulheres prisioneiras, escravas e escravos dos amalequitas, nossos inimigos, e se levantam contra Davi, e a coisa fica preta para Davi. E então Davi tem a mesma atitude de Daniel, ele busca mais a Deus, ele continua obedecendo ao Senhor, e então busca o Senhor, e clama a Deus, e Deus responde: vai, persegue esses amalequitas, sim, porque eu sou contigo. Então ele reúne os mais fiéis e fala: Deus me falou, nós vamos alcançar esses amalequitas, e vamos recapturar, e vamos libertar todas as mulheres e os filhos. E mesmo parecendo impossível, e era mesmo, 3 dias de marcha no deserto, era impossível alcançar e achar no meio do deserto onde estava esse exército que sabia andar no deserto como ninguém. E então Davi vai e parte em velocidade, e aí no meio do caminho não alcançou, e ele não alcançou antes do rio, e tinha que transpor o rio, e então aquele rio que estava cheio, eles tinham que transportar, não dava para carregar a bagagem, dava para só carregar cada um a sua munição, e olha lá, as suas armas, né? Nem munição tinha na época, as suas armas e alguma comida mínima, as cavalgaduras que tinham lá para continuar perseguindo, os mulos e os cavalos e animais que eles tinham lá, e eles atravessam o rio, mas 200 não conseguem, não aguentam, começam a se afogar e voltam para trás. E aí Davi fala: vocês 200 que não aguentam, fiquem aí com as bagagens, os 400 que aguentam passar, nós continuaremos. E aí os 400 vão, e Deus coloca um egípcio ali no caminho, que era um escravo, que foi abandonado, e eles alimentam e dão bebida para aquele escravo. Ele recobra a consciência, e esse escravo os leva diretamente ao acampamento dos amalequitas, e os 400 guerreiros com Davi vencem os amalequitas, e reconquistam todas as mulheres e todos os filhos, nenhum se perdeu. Glória a Deus, aplauda o Senhor, porque Ele é bom, aleluias. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus, que escolheu ser santo em meio àquela geração. Deus está te chamando para ser santo em meio a essa geração. Assim como Davi, um homem segundo o coração de Deus, não porque ele era perfeito, mas porque a sua inclinação, a sua decisão era a mesma. Às vezes nós caímos, escorregamos, pecamos, falhamos, mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então confesse o seu pecado a Deus, e busque a força no Espírito Santo, busque o aconselhamento com pessoas mais maduras na fé para te ajudarem, e você vencerá as tentações e conseguirá viver em santidade, porque assim foi com Davi. Ele não foi perfeito, mas mesmo no final da sua vida, ele foi descrito como um adorador, um homem maravilhoso em salmos, um homem que agradou a Deus, um homem segundo o coração de Deus, porque ele teve sempre a coragem de ser santo na sua geração. Deus está te levantando para ser santo, para ser santa nesta geração, fazendo a diferença, escrevendo uma história, vivendo para a glória de Deus, que é a 4ª atitude que nos dá a vitória, para que possamos realmente viver em coragem para sermos santos, com coragem para vivermos em santidade. Precisamos entender e viver toda a nossa vida para a glória de Deus. Amém? Coragem para viver ou morrer para a glória de Deus. Como a Margareta, com 72 anos de idade, diabética, hipertensa, cardíaca,
com problemas articulares, 2 hérnias de disco, fraca, franzina, anêmica, ela vai lá para o outro lado do mundo para fazer missões. Por quê? Porque ela decidiu ser santa, decidiu que a sua vida deveria glorificar a Deus, e é um grande exemplo. Não que ela seja perfeita, nem Davi era, nem Daniel, nem eu, nem você, nunca seremos. Só Jesus Cristo foi perfeito. Em tudo ele foi tentado, e jamais pecou, e jamais pecaria. Porque ele é o nosso exemplo de santidade. Ele é o segundo Adão, o perfeito. Ele sim é o nosso exemplo. E Cristo, sim, escolheu e sempre será a nossa referência de alguém totalmente dedicado a Deus. Até os demônios se apavoravam quando viam a Cristo e logo diziam: oh, eu bem sei quem és o Santo de Deus que está vindo nos atormentar agora, antes do juízo final. Os demônios já demonstravam que Jesus era totalmente santo. A palavra de Deus diz que Jesus é totalmente santo, nunca pecou e nunca pecaria, porque Ele é o perfeito Salvador, Ele é o nosso modelo, Ele é o primeiro e o último, Ele é a própria expressão exata da glória de Deus, diz Hebreus, aleluias, que Ele é a expressão exata do ser de Deus, porque Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13:8. Por isso nós temos nele sempre o nosso exemplo e não podemos jamais duvidar ou lançar quaisquer dúvidas a esse respeito, porque isso é blasfêmia e zombaria, e quem ousa falar algo desse respeito certamente está falando pela boca de Satanás e não pelo Espírito de Deus. Por isso podemos confiar, podemos avançar, podemos sim viver em santidade, porque nós temos um exemplo, uma referência, nós temos um sumo sacerdote que em tudo foi tentado semelhante a nós, mas nunca pecou, e por isso ele pode nos ajudar em todas as circunstâncias. Por isso, quando você estiver na situação difícil, faça como Jesus, busque ao Senhor cada vez mais. Quando Jesus estava para ir para a cruz, ele se retirou e orou e derramou gotas de sangue, tamanha a sua busca para simplesmente viver em santidade e viver para a glória de Deus. Deus nos chama para fazer isso, e Daniel estava lá, tendo tomado as atitudes certas. Ele teve a coragem para tomar a decisão de ser santo, ele teve a coragem de buscar mais a Deus quando a situação ficou difícil, o dia mau chegou e o inimigo bateu a sua porta para derrubá-lo, e então ele permaneceu firme mesmo diante de todas as pressões. Quando levantaram ele continuou firme, sem titubear, porque estava confiando em Deus, e ele foi lançado ali na cova dos leões. Mas o Senhor Jesus Cristo, o anjo do Senhor pré-encarnado, que é a figura de Jesus pré-encarnado, o anjo do Senhor é o Jesus pré-encarnado que se manifestou ali e fechou a boca dos leões, aleluias. Assim também os seus amigos foram pegos no dia mau, quando Nabucodonosor, antes de Daniel ir para a cova dos leões, construiu uma grande, enorme estátua, enorme, gigante, e disse que todos, quando a música começasse, todos tinham que adorar essa estátua, e os amigos de Daniel estavam presentes. Daniel não estava ali, provavelmente estava em alguma viagem, mas os seus amigos estavam ali quando isso aconteceu, e alguns invejosos falaram: está vendo esses judeus lá?
Sadraque, Mesaque e Abdenego, que eram exatamente Azarias, Misael e Ananias, eles não adoram a sua estátua e não fazem caso da sua palavra, ó rei Nabucodonosor. Nabucodonosor ficou furioso, olhou para eles e falou: é assim mesmo? Vai tocar lá, e se vocês não adorarem, vou te lançar na fornalha de fogo agora. E aí então, eles falaram: olha rei, não vamos adorar essa estátua. E se o senhor quiser, nós pode nos jogar na cova dos leões. Se o nosso Deus quiser nos salvar, Ele vai nos salvar. Se não salvar, nós vamos queimar lá, não tem problema. Mas nós não vamos adorar essa estátua. Nabucodonosor ficou furioso e mandou então que aquecessem a fornalha 7 vezes mais. E chamou os 3 gigantes do seu exército lá. Chamou lá o Alisson, chamou lá o Jair, e chamou outro grandão lá, o Helson, chamou outro grandão lá, o Helson, e mandou: você e você, pega esses judeus aqui, levanta em cima da sua cabeça e arremessa eles na fornalha agora. E aqueles gigantes então foram lá, levantaram, um levantou Azarias, o outro levantou Misael, o outro levantou Ananias, e na hora que eles foram lançar, eles morreram queimados, e os judeus foram lançados, mas eles morreram na hora, de tão calor que estava, aquele fogo incandescente. E eles então foram lá, e eram 13, e de repente o rei e os seus auxiliares se assustam: olha, tem 4 lá, e um deles parece o filho dos deuses. E era, mais uma vez, Jesus Cristo pré-encarnado, como o anjo do Senhor, o anjo da presença, que é nomeado como o próprio Deus, que era o Senhor que estava lá, e Ele livrou os seus servos. Aplauda o Senhor, aleluias. E eles glorificaram a Deus. Assim como Daniel, e foi feito o edito no mundo inteiro: olha, adorem o Deus de Daniel, porque Ele é o único Deus verdadeiro que permanece para sempre. E assim Deus foi glorificado. E é assim que nós glorificamos a Deus, quando tomamos uma posição de termos a coragem de viver uma vida santa nessa geração corrupta. E quando buscamos mais a Deus, porque não é na minha força, na sua força, não foi na força de Paulo, não foi na força de Maria que ela conseguiu obedecer àquela circunstância tão difícil para uma mulher ficar grávida e seria apedrejada e morta, e ainda virgem, mas ela se posicionou porque teve a coragem de viver para a glória de Deus, ouvindo ao Espírito Santo. Assim também Deus nos chama para escrevermos uma história e fazermos a diferença. Não é na minha força, na sua força, mas é no poder do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos fortalece para vivermos em santidade e assim impactarmos o mundo e essa geração, escrevendo uma história, trazendo glória para o Senhor e fazendo a diferença na vida das crianças, dos juniores, dos adolescentes, dos jovens, dos casais, dos idosos, desta geração, tanto em Ribeirão Pires, em Rio Grande da Serra, em Mauá, Santo André, Suzano, como em Leme, como em todo o Brasil e em todas as nações. Nós somos chamados para escrevermos uma história e vivemos para a glória de Deus. Deus fará coisas extraordinárias na sua vida, na sua igreja, e Deus quer usá-lo completamente nessa geração. Deus quer usá-la completamente nessa geração, mas para isso é preciso que tome essa atitude de viver para a glória de Deus, porque assim nós seremos santos até debaixo d'água, assim nós seremos santos até debaixo do fogo, assim nós seremos santos até debaixo da cova dos leões, porque nem sempre o final será esse, porque eu não quero enganar ninguém, nem sempre o final será esse, nem sempre o final da glória de Deus
É o anjo do Senhor ir lá e te livrar da fornalha. Nem sempre o final para a glória de Deus é você ser tirado da cova dos leões. Às vezes o leão mata e é para a glória de Deus. Às vezes o fogo vai matar e é para a glória de Deus. Um irmão coreano evangelizou, eu não sei quantas pessoas foram, não sei se foram, eu tenho a impressão que foram 26, mas foi um número muito alto. Não sei se 26 ou 36, que seja 16, não sei quantos ele evangelizou. Mas ele estava como um trabalhador terciarizado, coreano, crente, daqueles que ora todos os dias às 5 da manhã, e fica em oração e depois vai para o trabalho, e quando chega no trabalho, continua em oração. E ele então evangelizou e ganhou 16, eu acho que foram 26 ou 36, mas eu vou falar 16 porque eu não gosto de ficar aumentando estatística para mais. Mas ele ganhou vários muçulmanos, e quando você ganha um muçulmano, você já é condenado à morte. Ele ganhou muitos. E então descobriram o coreano. Imediatamente ele foi para o fuzilamento e foi morto, lá na Arábia Saudita. Porque é assim a lei muçulmana. E a Arábia Saudita é o país sagrado para eles, que tem a Meca, né? O lugar sagrado do islamismo. Então nem sempre é assim. Dezenas de milhares, mais de 10 mil por ano, estão morrendo a menos 24 graus, com um pedacinho de ração por dia, morrendo de fome, de frio, à míngua. Em 6 meses, em média, todos os cristãos prisioneiros na Coreia do Norte, que são mais de 100 mil, morrem. A média é 6 meses. Por isso que já faz mais de 10 anos que a Coreia do Norte, na estatística da missão Portas Abertas, ela é a número 1 em perseguição contra cristãos no mundo. E todos eles estão vivendo para a glória de Deus. Mas, querido, nós estamos vivendo do lado de cá, que não é difícil ser santo. 3 bilhões de pessoas no mundo vivem com essa liberdade que temos. 4 bilhões e meio de pessoas vivem lá onde tem perseguição, tem muçulmanos, tem comunismo, tem China, tem budismo, tem hindus, tem hinduístas, tem governo oprimindo cristãos, prendendo cristãos, matando cristãos, estuprando cristãs, fazendo violências terríveis. Mas eles estão lá firmes, porque eles, como Daniel, tomaram a decisão, a coragem de serem santos. Como Daniel, eles decidiram se fortalecer no Espírito Santo. Como Daniel, eles decidiram continuar firmes diante das pressões do mundo. Como Daniel, eles decidiram viver para a glória de Deus. E o que nós temos para fazer aqui? O que vamos fazer? Quem seremos, homens ou ratos? Vamos ter a coragem, sim, de viver em santidade nessa geração. Deus nos chama para assentarmos esse propósito como Daniel, de nos consagrarmos a Deus, de buscarmos mais o Senhor, de ficarmos firmes quando vierem as tentações, de escolhermos viver para a glória de Deus e deixar a nossa vida queimando no altar. No Antigo Testamento eles pegavam um cordeiro branco, puro, sem defeito, e colocavam no altar, e aquele cordeiro queimava, e ele queimava, e ele queimava até que a sua gordura subia com um aroma suave, e era a adoração a Deus. Não existe mais altar de cordeiro, agora é a igreja, é Cristo que nos chama para nos oferecermos a Ele. Ele nos deu a vida e Ele nos pede a vida de volta. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por todos nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Pois o amor de Cristo nos constrange, nos compunge, nos move o coração e o sentimento, para que entendamos isso, que se um morreu por todos, logo todos morreram, para que não vivam mais para si mesmos, mas para aquele Cristo que por eles morreu e ressuscitou. Isso que é viver em santidade, é escolher investir nas vidas, independente do resultado, é escolher priorizar as vidas.
é escolher entrar nas escolas e falar de Cristo, é escolher usar o seu sábado para visitar pessoas, é escolher jejuar e orar, é escolher estar na presença de Deus, é escolher ser treinado no Tadel e se fortalecer, é escolher buscar mais a Deus, é escolher visitar os perdidos, é escolher consolidar os novos convertidos, é escolher ler a palavra e se alimentar o Espírito para se fortalecer quando vem o dia mau, é escolher salvar aqueles que estão cambaleando para o inferno. Ontem eu e a Beth fomos fazendo uma visita lá do outro lado de São Paulo, em Osasco, para um rapaz que estava pensando em se suicidar, e ficamos o dia lá, evangelizando, orando, cuidando, e depois, no fim do dia, glória a Deus, aceitou Jesus, mudou de ideia. Deus, sem dúvida, fará a obra completa, porque a palavra de Deus não volta vazia, e valeu a pena, porque uma vida vale mais do que toda a riqueza do mundo. Estavam me pedindo para dar plantão no sábado, me ligando desde a sexta-noite, e o plantão no sábado, 12 horas, é o que melhor remunera, mas nós escolhemos ir para lá, porque uma vida vale mais. Precisamos sair da nossa zona de conforto e investir nas vidas, e é uma alegria tremenda, quando uma alma é salva, a alegria diante dos anjos de Deus, e alegria é algo tremendo. C.S. Lewis, um dos cristãos mais inteligentes que o mundo já viu, escreveu vários livros. Ele disse o seguinte: a alegria é um assunto muito sério para Deus, porque quando uma alma se salva, há uma festa e a alegria diante dos anjos de Deus. Irmãos, Deus nos chamou para irmos e darmos frutos. Deus te chamou para frutificar. Deus te chamou para viver essa vida em santidade e com coragem. Ele vai te usar de forma tremenda. Nós teremos várias oportunidades ao longo do ano, além dessas que já estamos tendo e já tivemos, juniores, crianças que se repetirão, adolescentes e jovens que estão chegando, casais que estão chegando, seminário de homens que está chegando, várias situações que estão chegando, as células que estão aí, e as pessoas perdidas, e as escolas abertas, as faculdades clamando por salvação. Deus quer nos usar tremendamente, mas para isso precisamos ter a coragem de decidir viver uma vida santa. Precisamos buscar o poder do Espírito Santo, porque é no poder dele, não é no nosso, e precisamos permanecer firmes quando vierem as tentações, para que então experimentemos os frutos e a nossa vida seja uma experiência tremenda de alegria para a glória de Deus. Se você quer isso para a sua vida, então fique em pé e vamos orar ao Senhor. E Ele sabe todas as coisas, e Ele está no comando de tudo, e a sua vida não será a mesma, porque Deus te chama para viver um novo nível de santidade, um novo nível de espiritualidade, um novo nível de frutificação, um novo nível de intimidade com Ele, um novo nível de alegria, um novo nível de gozo, um novo nível de prazer, o prazer de estar no colo do Pai, o prazer de se alegrar com os anjos, o prazer de dançar junto com os anjos, a dança nos céus, quando o Senhor é glorificado e vidas são salvas, a alegria de investirmos as coisas deste mundo na eternidade, a alegria de fazermos a diferença na vida de pessoas, na vida de famílias, na vida de crianças, na vida de juniores, de adolescentes, de jovens, de idosos. Isso não tem preço.
vale mais do que toda a glória e toda a riqueza do mundo. E o Senhor te chama para viver isso. Então levante as suas mãos e se ofereça a Deus agora, declarando: eu quero ser santo, Senhor, eu quero viver essa vida de santidade, eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu quero ser revestido do Senhor, eu não quero mais cair.